Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Hoje nós vamos finalizar o livro, capítulo 10, 11 e 12. Vamos falar sobre, no capítulo 10, o nazista em você. No capítulo 11, se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre. E no capítulo 12, não há perdão sem raiva. Então, a prisão do julgamento, a prisão da desesperança e a prisão de não perdoar. E vamos finalizar com a conclusão, que é a dádiva. Deixa eu colocar a Greta aqui, que ela já tá aqui pra gente. O que a liberdade é uma escolha. Bom dia, amiga! Tudo bem? Você. Tá tudo bem aí o som? Parece que eu escutei um eco. Eu tô tentando mexer no meu fone, parece que não tá dando muito certo. Vou tirar e pôr Eu de tô novo. sem fone também hoje. Bom, vamos lá, né? O capítulo 10, a prisão do julgamento. Livro bem curtinho, né? Nossa, Tranquilo, e né? bem tranquilo, bem legal, né? De Sim. analisar como que as nossas dores nos afetam, como que a As gente tem reflexões em dificuldade cada de sair finalzinho de daqui. capítulo, É, né? Os exercícios, as reflexões que ela traz de uma maneira muito gostosa também de poder olhar, né? Eu achei sim. bem bacana também. Para E quem está encerramos vendo a hoje. gente aí, né, pela primeira vez, esse livro é um livro que conta a história, né, de uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto, que é a Edith Eva Eger. Isso. Psicóloga também. E ela se tornou psicóloga. E esse livro conta como que ela demorou para entender tudo o que aconteceu com ela e o que que ela fez para se libertar desse trauma que foi viver, né, nessa época. Escolhendo E tudo isso. sendo livre, entendendo que você é livre para fazer uma escolha, né? Isso. E que essa escolha pode ser é difícil, mas que ainda você tem como lidar com as coisas. E esse capítulo, que é o Nazista em Você, ela vai falar sobre o quanto que a gente se torna nazista de nós mesmos, né? O quanto que a gente se judia, se julga. E ela conta aqui, né, a história de uma pessoa que ela encontrou, que é o Andreas, Não, né? O Peraí. avô de ela vai contar que o Andreas descobriu que o avô Peraí. dele fez parte do Ah, nazismo, sim. Ah, sim. Sim, sim. né? Eu tô tentando Então, lembrar, porque a Audrey é a filha, né, que tá a com ela Audrey no é a evento. filha, né? Eles foram viajar, Isso, ela foi foi num evento, viajar uma palestra com a dela. Audrey Isso. e encontrou o Andreas. A Audrey quis que ela Isso. ouvisse a história do Andreas, porque ele descobriu, depois de muito tempo, o avô já era morto, que ele era filho de neto de um nazista. Neto de um nazista. E aí ele começa a ir atrás de várias informações, né? Vai tentar entender um pouco essa história. E dentro disso ele também entende muito do próprio comportamento dele, né? Em algumas Inimigos da situações. família, né? O Da comportamento da família, pai, família, avô, e né? o Que era comportamento da uma família vergonha diante disso tudo. a vergonha de ser neto de um nazista, da É, família ter isso, quer dizer, a família não conta pra ele porque tem vergonha da história. isso. E ele, quando descobre, também tem vergonha. Tanto é que ele muda o nome, né? Muda o sobrenome dele, uma Muda o parte do nome sobrenome. dele. É. É. E aí ele vem contando como que foi isso, né? E o quanto que ele ainda, até hoje, tenta se libertar do peso do passado. E aí ela faz uma reflexão muito importante com a gente, e é uma coisa que ela também acaba vendo que ela também faz isso, né? Não, ela não é filha de nazista, nem neta de nazista, mas ela viveu aquele momento e Uhum, ela se sente muito culpada de ter sobrevivido e os pais não, né? isso. E aí ela fala aqui que a gente, que
por mais que sejam nossos parentes, por mais que a gente. É a mesma coisa da gente com a escravidão, né? Dos brancos com a escravidão, que a gente não tem culpa do que foi feito no passado, mas a gente carrega isso, né? A gente fica. A gente até fala muito, né, assim, a gente tem uma história, cada um de nós tem história com nossos ancestrais, e dentro disso a gente carrega nossas memórias, inclusive inconscientes, das histórias que eles viveram. Então a gente percebe muitas vezes repetições de alguns comportamentos que a gente não sabe de onde vem, e a hora que a gente consegue mergulhar um pouco na nossa história, a gente consegue entender de onde vem, né? Que ele fez esse mergulho, ele foi buscando, ele foi mergulhando nisso. E aí é muito Isso. importante a reflexão que ela traz, que é bem o olhar que a gente fala bastante aqui, é o que a gente faz com o passado, né? Entender o passado, entender que faz parte da sua história, não significa que você tem que viver com isso hoje, É. né? Que é onde que ela começa a refletir, né? Qual é o legado que você quer deixar? Você quer ficar preso nesse passado ou quer, né, encontrar uma maneira de se libertar disso? E aí, quando a gente pensa no modo geral, além da história do livro, é sobre todos os passados mesmo, né? Assim, quantas histórias aqui, quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei de várias histórias de pacientes que já trouxeram, até de mudança de nome, né? Porque não queria, porque foi abusado, por exemplo, pelo um tataravô. Ou nem ele foi abusado, às vezes a mãe, a tia, parentes foram abusados por aquela pessoa da família. E aí fazer com que ele não quisesse nem ter o sobrenome daquela pessoa, né? E olhar um pouco para isso, eu lembrei de várias histórias da clínica que trazem um pouco essa história, né? Eu não quero levar o sobrenome dessa pessoa comigo, né? Porque você não quer levar, na realidade, a história que esse sobrenome te traz, porque existe a dor disso, né? E aí, quando ela faz esses questionamentos com ele, é exatamente olhar para esse lugar, né? De entender que isso faz parte, sim, da sua história. Não é negar, e ela fala muito disso, né? Enquanto mais a gente fica negando, Quanto mais a gente nega, mais preso a gente fica, mais né? preso a gente fica nessa história que traz dor pra gente, né? E aí, onde ela vai falando e vai trabalhando essa. Que ela até fala, né? Andreas comentou que ainda está tentando se libertar do peso do passado, da implacável vergonha de ter o mesmo sangue, né, de um agressor e da consciência de que sua própria vida é o resultado desses benefícios, enfim, da injustiça. Aí ela fala da culpa coletiva que muitos carregam, então vamos pensar os alemães, ou os donos de escravos, aí vai, né, tantas histórias, ou até o próprio abusador e o abusado, né, em tantas histórias que a gente vê e carrega isso muitas vezes, né? E a questão é, ok, eu preciso entender que isso faz parte da minha história, carrego isso, né, na minha ancestralidade, mas isso não faz com que eu seja isso, Sim. né? Eu acho que isso que é muito Eu importante da até gente entender. pensei em coisas mais simples também, sabe? Como, por exemplo, você ter dificuldade para vivenciar experiências boas Até porque coisas boas. seus pais não viveram, É, seus parentes. Então, é, por exemplo, quem vem de uma família pobre e tem condições melhores hoje, a dificuldade que sim. tem de gastar o dinheiro, de viajar, porque sente como é, É como se se fosse uma tivesse uma traição, dívida, até. né? Uma Tipo, dívida, ou se eu então fizer isso. entra naquela coisa de ter que proporcionar isso para os seus familiares sem ter essa condição. Então, eu teria dinheiro, vamos pensar assim, a pessoa pensa, né? Eu teria dinheiro para ir com a minha família, mas eu não teria dinheiro para levar meus familiares, Todo então não mundo, de vou, repente. Sim. Aí eu acabo né? deixando de me Acaba. auto-saboto e não vou, porque por E trás isso disso tem tudo isso, e né? principalmente se esses pais faleceram, nossa, daí Sim. parece que dobra, né, esse peso. Como se você não Então, pudesse ser feliz, né? Viver então a aquilo com gente, leveza. ela coloca aqui que geralmente a gente reage de duas maneiras, resistindo ou dissociando daquilo. Então Isso. essa resistência seria isso, né? Seria você não conseguir sair daquela situação, né? Preso naquela situação de ser filho do nazista ou de não conseguir
aproveitar a vida porque Não se seus permitia familiares não aproveitar a vida. puderam, né? Ou então fingindo que nada aconteceu, dissociando, né? É, Querendo excluir a presença desse familiar, desse fato. né? Escondendo as suas Não contar a própria origens. história, né? Sim, Porque até esse momento o Andreas não tinha noção, né? sim. Ele até tem um momento aqui que eu não me lembro onde exatamente, que ele sente que alguma coisa existe, É. mas que ele, Ele não porque, sabia o que era. né? Porque quando ele É. vai descobrindo as coisas, ele vai descobrindo partes, né? Porque ele vai atrás. Isso. Então, daí ele começa a entender o que que era aquilo que estava entre linhas, né? Então, mesmo que mesmo que as pessoas estivessem dissociando, né? Que as pessoas estivessem escondendo, mesmo assim, existia um Existia um fantasma. incômodo, Uhum, né? Que aí ele foi atrás desse incômodo, né? E esse exatamente. incômodo é interessante porque esse incômodo, às vezes, gente, aparece em uma repetição de padrão, né? E a gente não entende de onde vem. E aí é onde a gente tem que, às vezes, sim, dar uma vasculhadinha, né? Porque a gente quer fazer diferente. Para E é entender esse o o que tá caminho. ali, né? Entender o que está ali incomodando. Por que que isso me incomoda? Por que que isso está acontecendo, né? E aí é onde você vai descobrindo algumas coisas que são, sim, importantes para romper, inclusive, os incômodos, né? Exatamente. Enfrentar. Aí ela fala que ela encontrou um adolescente de 14 anos Ai, muito legal isso também. e ele começou a discursar sobre a América ser branca, Os né, preconceitos. matar judeus, negros e tal. Isso. E ela ficou muito furiosa, queria matar, queria pegar pelo pescoço, falar como que você se atreve a falar assim comigo, você não sabe quem eu Na sou, o minha que que eu história, né? passei, né, a minha história. E o quanto foi difícil, e a reflexão dela que vinha na mente dela, que ela era intolerante com Intolerante. aquela situação, né? Que é o tal negócio, né? Essa cobrança da gente ter que sempre entender o outro, porque o outro é daquele jeito, mas o quanto que aquilo me agride quando eu tento fazer isso, né? Porque não dá para ter tolerância com tudo, né? Eu acho que o que fica Uhum. bem claro aqui, apesar de que ela Ela se trabalha nesse ela caso, né? trabalha, né, esse negócio do perdão e tal, mas que tem coisas que são intoleráveis mesmo, né, Sim. que não dá, né, só quem viveu, só quem sentiu na pele, só quem sabe mesmo que é tudo isso, entende a questão da intolerância, né, só que também não adianta você bater de frente com essas pessoas, não adianta você achar que você vai mudar o mundo, né? Essas pessoas com o seu discurso, com a sua vivência, porque ela também não sabe o que é estar na tua pele, né? Sim. Ela muitas vezes o processo da empatia não é suficiente, porque mesmo que você tente entender o que o outro viveu, Você não vai né? saber exatamente. É. Não vai Mas saber. o legal que quando ela fala aqui da intolerância é que quando esse caso vem para o consultório, e aí ela lida com esse incômodo dentro dela, né, da fala do jovem, e aí ela para antes de raiva, né, como profissional ali, ela consegue se organizar e parar para dizer, peraí, eu tenho que descobrir a intolerância em mim, né, assim, deixa eu trabalhar um pouco isso. E isso é muito legal, né, acho que tanto eu quanto você, quantos casos a gente já Uhum. pegou, onde de repente vinha uma situação que você fala, caramba, né, e isso traz angústias que Porque são minhas, né? Dores que são totalmente contra aquilo que eu acredito, mas algo te toca e fala, não, eu vou continuar com esse caso, é, né? E aí você porque trabalha mesmo de uma ela. maneira muito empática. E esse trabalho que ela faz é muito legal, quando ela fala Hum. que ali foi um pequeno gesto de aceitação e não da ideologia dele, mas, né? E sim do que ele estava trazendo da história dele. Aí você É consegue que no trabalhar com final empatia. das É, contas o que ele queria era ser aceito, entendido, né? E aí ela, exatamente porque isso. tem uma coisa que bate muito nisso aqui, é que a gente muitas vezes o pensamento diferente do nosso
dá o entendimento de que aquela pessoa, que como, né? Assim, uma indignação, né? Tipo, como que aquela pessoa, vamos pensar hoje, né? Como que no século XXI a gente ainda tem pessoas que pensam assim, né? Ah, sim. Um Mas tem pensamento as dores, né? recorrente. Mas tem as Mas, dores de todos eles gente, ali é o envolvidos. legado, né? Exatamente. É o legado, é aquilo que a pessoa aprendeu, ouviu, é, É, veio para ela a vida toda. Então, ela não aprendeu diferente, ela não entende. Aquilo que ela está falando é uma crença, é uma ideia mesmo. Por isso que ela fala, existe uma pessoa por trás daquela situação, né? exatamente. Uma E pessoa é legal precisando ela. ser entendida, uma pessoa Exato. precisando de De atenção. atenção, de afeto, de olha, eu tô olhando você, tô entendendo, você tá comigo, você não tá sozinho no seu sentir. Eu posso discordar daquilo que você sente, óbvio, mas eu preciso entender o quanto eu preciso também fazer com que você se aceite e eu aceitar o que você Na sente, verdade, eu acho né? que eu posso É um discordar pouco daquilo que isso. você pensa, mas eu entendo o que você Eu sente. entendo o que você É, sente. Eu posso eu posso sentir diferente, tá tudo bem. Mas eu é, aceito o seu jeito de sentir, né? Que é, no fundo, é exatamente isso. Todos nós queremos, né, ser aceitos, ter atenção, ter afetos, validar o nosso sentir, sim, mesmo que seja diferente do outro. Esse é o ponto importante que a gente tem que entender da humanidade, né, Dani? Assim, porque é. o que está acontecendo hoje, a gente vê. Existe muita intolerância em várias questões, né? Então, a gente vê o quanto aqui nas redes Nossa, sociais, por exemplo, eu muito. estava dando aula para o pessoal a semana passada sobre o que a gente consome nas redes sociais e que tipo de linguagem a gente usa nas redes sociais, o quanto existe de intolerância nas redes sociais por um pensar diferente um do outro. E aí, para quê? Onde isso vai nos levar? Onde isso vai levar o outro? Né? Então, o que, que a gente está também alimentando nisso tudo, né? Porque dá para a gente pensar nisso em altas escalas, assim, né? Em É. várias situações. Mas as pessoas, elas preferem ter razão sempre, né? Elas estão preferindo ter razão do que Então, é, mas aí entra naquela conviver. coisa, né? Aí vive numa prisão, É, né? De julgamento, de crítica, e é o que ela exatamente fala aqui, de né? exclusão, De exclusão. porque E o que ela faz aqui eu não entro numa loja se eu sei que a pessoa pensa diferente de mim. Eu é, não converso com uma pessoa que nossa, tá, é, é, a paciência também, né, Greta? Meu sim, Deus, as pessoas não têm nenhum pingo de paciência, né? Eu vejo assim, olha como a sala de aula tá difícil para isso, porque a gente estamos. inicia uma conversa, na verdade, assim, ó, eu entrego a minha prova, os alunos já estão desesperados, já estão criticando, nem leram. Então, você vai Nem falar lembro. de uma atividade, eles nem sabem do que se trata, eles já reclamam. Então, é um negócio assim que parece que precisa reclamar, precisa Ficar julgar, na precisa vítima falar do sem julgamento. nem sequer. Então, é É, um lugar muito, né? A isso, gente veio de outra época, né? Que a gente sim, precisava esperar as coisas, né? Ter paciência para as coisas. Então, eu entendo aí que a gente entende, fala assim, não, o mundo de hoje está tornando as pessoas assim. Não, não é só porque a pessoa não quer adoecidas. ser diferente, né? É porque ela está inserida num movimento aí. E aí ela coloca uma coisa, né, que ela fala assim, mesmo um nazista pode ser um mensageiro de Eu ia ler Deus. Eu isso achei agora. super É. interessante, né? Muito, mas é Porque mesmo, né? ela quer dizer que todo mundo tem algo para ensinar, né? De bom, de ruim. Até o que eu não Exatamente. quero ser, né? E Até na o que eu não quero realidade, fazer. a gente sabe, a gente aprende muito mais com aquelas pessoas que nos desafiam e nos trazem grandes aprendizados na vida mesmo, né? Então, quando ela fala isso, ela fala que aquele rapaz foi um grande professor, e é realmente um grande professor, né? Porque guiou ela na escolha de que sempre existe é, a substituição do julgamento pela compaixão, né? De reconhecer a humanidade em A todos. gente não precisa levar tudo a ferro e fogo, né? Exatamente, né? E a gente sabe que a gente aprende muito mais com aquelas pessoas Eu que acho que nos se a gente se perguntasse, mas trazem essa vulnerabilidade para nós. eu acho que uma pergunta boa para a gente fazer, né, em situações assim, que a gente
perde a paciência com o outro, a tolerância com o outro, é pensar, né? Não é sobre mim, é sobre ele, mas É por sobre o que outro. que essa pessoa é assim, né? E O por que 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 isso também me leva? atinge, Qual né? que... Ah, sim, mas Ah, no caso dela é claro que atinge ela, sim, né? óbvio. Sim. É claro, assim, ela tem bem clareza do que tá atingindo, do lugar que tá pegando, né? Do quanto. Porque, meu Deus, gente, olha, eu não consigo nem entender É o que é difícil esse mesmo. sentimento. Eu não consigo É, nem, sabe, eu fico assim tentando o que que eu faria, o que que seria se fosse comigo, porque, cara, é um lugar muito difícil de estar, é mas muito difícil difícil mesmo. mesmo de estar, né? É. Então, é inexplicável, porque você tá com seus pais num dia, no outro dia alguém vai lá e mata na Mata todo frieza, assim. mundo. Então, é uma coisa, Nossa, assim, é uma sim, ter tolerância, perdoar essas pessoas é um processo muito da terapêutico vida, mesmo. né? É Não é uma coisa simples, assim, não. olha, pra mim, ela chegar, se É. ela perdoou realmente, né, o que ela diz aqui, né, se ela chegou E nesse foi uma nível, história, né? né, se ela Ela chegou tem nesse noventa nível, e eu tiro o quatro chapéu anos. pra ela, porque eu não É. sei se eu conseguiria, não. Eu estaria em Sim, processo, eu acho. sim, eu acho que. E foi o processo da vida dela, né? Porque ela tá 70, não hoje sei com o quê? quantos Ela anos. hoje tá com 94 anos viva, É né? isso E mesmo. é um Aí processo de da vida 70, dela. 70 e alguns anos de. Que ela tinha 16, né? É, exatamente. E hoje ela tá com 90 e poucos anos e tá viva aí, falando sobre isso, escrevendo sobre isso, porque ela até comenta aqui, né, o quanto esse trabalho foi dela se É, curar enquanto ela mesmo, porque sublimou esse é o isso, né? processo, exatamente. O quanto que Esse ela processo, transformou a quanto dor mais em produção. palestras ela vai dando, mais ela vai se curando. E é bem por aí, É, né? e até isso é um alerta, esse livro. Porque É, a gente costuma transformar as coisas em algo produtivo, né? Pensando na psicanálise, né? Quando o Freud fala que a gente usa dos mecanismos de defesa para lidar com as situações, que sim. por um lado, até num ponto é positivo, mas Esse é por positivo, outro mas por outro não. não é, né? O que ela fez Sim. foi sublimar, né? Ela Uhum. sublimou, Sim, ela trocou a dor por produtividade, então ela transformou isso. Só que ela passou anos tentando sarar por meio do mecanismo de defesa e não conseguiu. sim, Então, enquanto ela não entendeu, né, a dor real, ela continuou fazendo isso, ela continuou palestrando, ela continuou escrevendo livros, só que agora ela diz, né, agora ela assume que ela não tinha perdoado, que ela não tinha superado, que ela evitava de isso, falar, né? isso. Então, o quanto que é difícil, né? E muitas vezes, Ela é fala, lógico que ainda estou sublimar é uma aprendendo. forma, Ela né? Eu fala, ainda quero. estou aprendendo a me libertar do meu nazismo interior. Ela fala exatamente isso nesse capítulo, nesse último capítulo. Ela fala exatamente isso. Eu É um quero, processo de se libertar de, né? eu quero que as pessoas entendam que ainda é melhor sublimar do que não fazer nada, Ah, né? sim, Que usar um mecanismo de defesa ainda é uma forma, né? Porque sim. ter consciência das coisas não significa que você resolveu as coisas, né? Sim. Você ter consciência do que te incomoda é um passo, né? É um pequeno passo, na verdade, Mas ter né? Não é o consciência não é fato de resolver. você saber que vai mudar. É, Então, é muito legal isso, essa é uma sim, reflexão constante, né? muito. Ela fala, né, assim, ser livre significa escolher a cada momento se acionamos nosso nazista ou nosso Gandhi interior, né? E ela está nesse processo de aprender a libertar desse nazista interno. Pode ser que esse nazista de vez em quando apareça, assim como o Gandhi pode aparecer também. E isso faz parte desse processo disso tudo, né, Dani? Assim. Sim. O que ela fala é que quando você se liberta do seu nazista interior, você disponibiliza as forças internas e externas Isso. que nos atrapalham, né? É, Então, por isso que é libertador. Por é, isso que é uma coisa libertadora, que você entende que você pode escolher ficar no nazista é. ou no Gandhi, né? Que você É tem aceitar e que. acolher as duas partes É, dentro desse processo, né? E o que é mais importante a gente ter é que quanto mais a gente fica nessa prisão de julgamento, de crítica, né, do outro, do que a vida do outro tá, mais a gente está preso nisso, mais vítima a gente fica nesse processo todo. Então, quando a gente tem a consciência e entender que as duas partes fazem parte, né, de quem a gente é ou é, está, né,
é mais libertador, é mais leve para seguir. Uma Né? coisa que é muito interessante aqui no final do capítulo é que ela coloca assim, que nós nascemos para amar, mas Isso, aprendemos a e odiar. aprendemos a odiar. Então, Depende de depende nós. de nós aquilo que queremos alcançar. Então, quer dizer que Exato. seria mais fácil, se a gente fosse pensar, para o ser humano, o perdão, o amor ao Sim, próximo, sim, né? sim. Mas Não é bem por aí, né? quando as coisas que a gente aprende faz tanta diferença quanto aquelas que vêm conosco, né, de fábrica. Isso. E aí Acho que ela fala de três estratégias para se libertar do julgamento. isso. Nossos melhores professores, né, as pessoas que são tóxicas, detestáveis, podem ensinar muito para a Com gente. certeza, absoluta. Ela repete esse negócio que nascemos para amar e aprendemos a odiar, então ela sugere que a gente faça uma lista de mensagens que ouviu ao longo da vida e que divida com as pessoas, que Que dividiam as dividiam pessoas as em pessoas em categorias, categorias, né? né? Tipo, o Nós, que é bom, o eles, que é vamos, ruim, tal, e né? Porque fazer a um gente círculo em carrega toda a essas crenças. mensagem que descreva como você se vê no mundo hoje. Aí ela Isso. dá umas dicas aqui, né? E qual o legado que você quer passar adiante, né? É, que eu Não é acho isso porque você fantástico. teve um passado, que a sua família teve um passado, que você precisa Precisa continuar, né? cultivar esse passado, né? É. E continuar nessa dor do passado, nessa coisa toda. Capítulo 11. Se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre. A prisão da Sim. desesperança. Quanto que é duro você viver do passado, né? Pois é. O E aqui, quanto que é duro você não nossa, enxergar possibilidades melhores, né? Já definir que a tua vida é o que é e pronto, acabou. Acho. Nossa, foi muito bom ter lido esse esse livro foi capítulo. muito bom, assim, também gostei muito dele. E aqui ela traz uma reflexão para a gente fazer, né? Que a gente não pode esquecer que ninguém pode tirar da gente o que a gente coloca na nossa mente. E a gente fala muito disso, em várias lives que a gente leu, de alguns livros, fala muito sobre o poder dessa mente e que ninguém pode mudar o que a gente pensa, né? Então ninguém pode mudar o que a gente, do que tá aqui. Então a única pessoa que pode mudar o que tá dentro da minha cabeça sou eu mesma. Ninguém nem sabe o que tá aí, né? Ninguém nem sabe, tá? É só eu realmente que sei. Então só quem pode mudar é a si mesmo na sua forma de pensar, né? E a esperança é de fato uma questão de vida ou morte que ela traz aqui, porque enquanto existe a esperança, e é muito legal que ela traz, Existe vida. existe vida, né? Então, vida no sentido de movimento de vida mesmo, gente, né? Porque é isso que é importante a gente entender. É Ela muito até conta, difícil. e aqui ela conta um fato muito bacana, que foi quando ela estava na esperança de uma situação onde ela ia dar uma palestra junto com o Deepak Chopra, e aí ela fica doente, ela fica o dia se arrumando, na expectativa ela fica doente, fica internada, numa situação bem séria, pelo que ela conta É, aqui, fez até uma né? cirurgia, né? Uma cirurgia de urgência e era uma questão de vida ou morte, e ela ficou, poxa, mas eu me preparei tanto, né, para essa palestra, para estar ali, e olha onde eu tô agora e tal. E ela começa a refletir no silêncio, porque ela estava entubada, mas É. consciente, né? Sobre esse silêncio fez ela refletir muito sobre tudo isso, sobre a esperança, sobre a desesperança, sobre como a gente cultiva isso dentro de E de nós, como né? lidar com as E coisas que como lidar acontecem sem a com gente os saber, inesperados, com as coisas inesperadas, né? isso. E eu sinto que hoje é a maior dificuldade que as pessoas têm. Sim, As pessoas odeiam sair do plano. Não é, tem flexibilidade nenhuma, elas se desestruturam inteiras quando os exato. planos não acontecem. Elas acordam com uma ideia na cabeça de como será o dia e coisas pequenas, gente, eu tô falando porque nós Do somos dia a dia. psicólogas clínicas. A É, gente escuta as situações das pessoas. E eu tô falando de um modo geral, não, sim, estou generalizando, porque não são todas as pessoas, mas é incrível como que as pessoas elas se permitem se permite ficar tão presas nisso. ficar É, desse jeito, né? De se desestruturar totalmente
porque pequenas coisas acontecem. Alguém fala uma coisa que ela não gostaria de ouvir, ou o queima o pão, começa a Fora da chover. rotina, né? Fora do que Gente, esperava nossa, mesmo, do é controle umas da coisinhas pessoa. assim, sabe? É. E eu entendo, é porque a gente tem tudo tão à pronta entrega, né? Eu quero comprar uma coisa em 2 dias, chega na minha casa. Eu quero é, saber o que conta a história de um livro. Encontro um resumo em 2 palitos na internet. Eu sei tudo que acontece no mundo porque eu tenho essa informação, basta eu querer. Então, a gente é mimado. A gente é muito mimado pelo Esse mundo sistema que a mimou gente muito, né? vive. Se eu Sim. não tiver dinheiro para comprar uma coisa, eu parcelo em 20 vezes, mas eu pago juro, mas eu vou ter aquilo que eu quero. E isso é para tudo. É. Então, experimentar coisas se tornou a principal função do homem. E aí ele não aceita quando aquilo não é do jeito dele, Não, né? E, não aceita experimentar algo diferente daquilo que ele estava e ele no vai controle pagar o que dele. for, ele vai entrar em dívida, ele vai para ele ter aquela experiência. Então, quando acontece pequenas coisas que tiram o que vem é como se É, fosse um soco no estômago. Então, é. essa desesperança é como se você tivesse desesperança naquele momento. Sim. É Tira o teu como chão se, e parece que tudo acabou. né? E É. é que nós somos de uma geração em que a gente precisou batalhar um pouco mais pelas coisas, Esperar. apesar de que eu acho que eu fui mimada, assim, só que mimada em outra época, né? Sim, sim. Eu Mimada aprendi a em outra esperar. Eu também fui época. mimada, mas ó, você só esperar, você vai não sei o quê, vai ter Porque a seu tempo gente era certo. obrigado a esperar. Não Sim, tinha isso que tem exatamente. hoje, É, não tem, não né? era como é Talvez hoje. se a gente tivesse o que tem hoje, a gente estaria sofrendo as mesmas coisas, assim, Sim, né? sim, sim, sim. Mas é, essa realidade que a gente tem hoje do instantâneo, É. né, torna O tudo que muito eu mais difícil para achei, as pessoas. o que eu achei muito legal desse capítulo é quando ela fala que a esperança é um investimento na curiosidade, né? Uhum. Isso eu achei incrível. E é mesmo, E ter dá tempo esperança de ser é curioso, e né? dá é, Não né? dá tempo Exato. de ser curioso. Você deve buscar isso. É isso que ela está trazendo aqui, né? De que a gente tem que ter essa curiosidade, a gente tem que ter isso como isso como uma esperança. Eu achei isso muito legal, né? Que escolher a esperança afeta o que Ó, atrai a minha atenção todo dia. Então, escolher esperançar, né? Escolher isso me atrai para coisas e a boas. esperança é acreditar em algo que você não Ainda não sabe se sabe vai nada do que acontecer. vai Tá ser. muito atrelado com fé, É, né? Tá muito é. atrelado com Sim, sentir que sim, você pode, sim. né? Com a fé em si mesmo, a fé no próximo. É. E eu escutei de uma aluna esses dias que ela falou assim que ela não tem paciência para ler o livro, então ela vai no final e vê o que acontece. Ai, E muito aí, padrão. e ela faz isso com série, ela não tem paciência com série. E aí eu peguei e falei que era um treino, né? Eu falei, olha, É. isso é um treino. Se toda vez que você pegar um livro e ele parecer desagradável, porque assim, o livro pode ser o melhor do mundo, mas ele não vai ser legal para você, porque livro é uma coisa que você degusta. Não é um Sim. negócio que você consegue acelerar, porque senão você não Não vou entende, aproveitar. né? Não dá para colocar no nível no 2 igual faz com o Aproveitar, né? áudio ou com o vídeo. Você não aproveita. Isso. Então, se toda vez que você pegar um livro, você sair correndo para o final, nenhum livro vai ser bom o suficiente para você ficar até o fim, para você encarar o processo. Ah, mas eu já sei mais ou menos como é o final. Tá, mas você Ah, não sentiu eu todo o entendo quem processo, né? abandona livro. Eu entendo quem abandona livro. Eu já Uhum. abandonei livro. Só que não é sobre abandonar um livro, é sobre abandonar todos os livros. É E sobre a sobre esse mesmo gente hábito em tudo, começar um inclusive, né? filme e não conseguir terminar o filme Começar em porque quer namoro. saber. Sabe qual que é o problema? A curiosidade que ela fala aqui não é uma curiosidade de você parar o que você está fazendo para ir na internet descobrir o que é que está A história toda e o acontecendo no final mundo dela. enquanto você está assistindo um filme.
Não é isso, porque parece que as pessoas têm medo de estar sempre perdendo alguma coisa. E no final das contas, é exatamente isso que acontece. É, Porque nós não somos onipresentes. Então, quando você está assistindo um filme, você está deixando de fazer outras coisas. E tá tudo bem, porque não dá para fazer tudo, né? Depois você exatamente. fica Porque não dá sabendo para o que estava fazer acontecendo com o tudo. mundo. Mas parece que se a pessoa não vê em tempo real, se ela não assistir aquilo em tempo real, se ela não. O tempo real que eu digo, porque a série, a novela, o filme sempre ficou para depois agora. Mas ela quer a notícia do amigo que foi viajar, da história que aconteceu em tempo real. Porque ela não se dá o direito de ficar sabendo isso depois de outra pessoa, Esperar. né? Ou de comprar aquilo depois de outra pessoa, esperar. Então, o que que acontece? 2 horas que ela tá assistindo o filme, ela se desespera porque alguma coisa pode estar acontecendo no mundo que ela não tá sabendo. Que ansiedade, Esse né? senso de urgência é muito É, ruim. não é à toa que o mundo tá ansioso, né? E é onde gera, né, toda a Tudo isso. dificuldade que a gente É, tem. Então, treino, gente. É treino, sabe? Você combinou que faria uma coisa, faça aquilo. Vou assistir 2 horas. Vou assistir essas ficar na 2 horas, presença, né? assistir, prestar atenção. Treina, treina, porque a vida, o mundo, né? É esse. Eu escutei, Greta, um especialista em educação Uhum, falar que existe uma probabilidade muito grande dos cursos de graduações mudarem no futuro, né? Porque hoje a gente tem cursos de 6 anos, 5 anos, 4 anos, e esse jovem de hoje e os que estão vindo aí, eles vão ter uma dificuldade imensa de fazer uma graduação de 6 anos, tempo. por exemplo. É, eles não querem mais. E, e existe uma probabilidade muito grande Sim. disso ser mudado, porque as faculdades serão vazias. Então, ou as faculdades, na visão dele como uma pessoa que é Educador. da. Ele não, em nenhum momento ele diz que isso é o melhor. Pelo contrário, ele fala que o ideal é que as faculdades continuem com os seus cursos de 6 anos, Para de que cinco crie-se anos, esses hábitos nessa geração que não tem. adaptem para uma Exatamente. metodologia mais ativa, né? Mas não percam a sua essência de formação, porque a Sim. gente precisa que as pessoas esperem os 6 anos para se formar, os 5 anos para se formar e aprenda a ter paciência, porque trabalhar é assim. É, a vida é assim. Só que é um negócio. A educação é um negócio. Então, talvez as escolas públicas, as faculdades públicas mantenham, mas as privadas não, porque elas vão se esvaziar. Vão de acordo com o negócio, né? Aquelas que diminuírem as suas graduações, como já existe hoje, né, que são os tecnológicos, os cursos tecnológicos são mais focados para uma área de atuação, como o Menos RH, comunicação, né, sim. gestão de negócios, comercial, como a FATEC, né, na sua estrutura, essas faculdades vão ter muito mais cursos técnicos e essas E faculdades vão muito ter mais muito procura. mais clientes e procuras, É, muito porque mais 2 anos e procura. meio você se forma, 3 anos É, você se forma. mas é a mentalidade Então, de hoje, que é tudo rápido. essa mudança vai ocorrer e vai ocorrer não porque é o melhor, mas porque senão não vende. É, e a gente também tem que, a gente enquanto, eu sou também como estou na escola, né? Essa semana eu trabalhei bastante com as turmas a questão de memorizar coisas, né? Que eles não têm mais essa memória. Então, eu estava falando com eles a respeito da leitura e também falando sobre vamos começar a fazer dinâmicas aqui na sala, onde a gente escuta 3, 4, 5 alunos naquilo, aí a gente vai prestar atenção, criar foco, criar o hábito. Ah, mas professora, eu não tenho Nossa, memória. muito estágio, né, Ah, eu não sei o Greta? quê. Falo, gente, tudo bem, vocês podem não ter mesmo, porque eles nasceram numa geração onde não guarda mais nada, mas vocês podem criar o hábito de. E eu Ai, estou tentando gente, não tem ensinar o memória é hábito uma de, mentira, cara. sabe? Não é que não tem memória, Gente, não usa. para! Não Não usa, usa, não dá não usa. atenção para Aí você memória, não não dá tem como não ter atenção. E memória. aí o que que acontece? Você não dá atenção a isso, você não trabalha isso, você não vai lembrar de nada direito mesmo. Não Fugiu. tem atenção concentrada, não tem Exatamente. paciência, não, E aí não eu tenho para trabalhado fazer, não é muito memória isso que com não tem. eles. Eu tenho trabalhado bastante isso. Não, vamos lá, vai. O que que fulano falou agora? E tô fazendo bem isso. Vai que você, tenho certeza que você tem poder para isso, vai. Aí vai. É isso. Tá vendo? Né? Mas não, Vamos não criar o consegue nem hábito, entender a gente. dinâmica, Não né? Você dá entendem. uma tarefa.
aconteceu essa semana comigo que eu dei uma atividade para os alunos fazerem, primeiro individualmente e depois seria coletivo. Uhum. Mas eles não. Eu precisei falar 10 vezes, Greta, juro pra você, eu precisei É, falar 10 vezes eu sei. que era para eles fazerem individualmente, porque eles não conseguiam seguir a regra. Uma regra besta, cara, só É, preencha o negócio é assim sozinho mesmo. e depois você vai fazer no coletivo. Não. Eu quase que me estressei ali. Eu falei, meu Deus, não é possível que É, vocês mas não é isso que consigam está seguir uma regra acontecendo. básica dessa. É, E aí, depois, quando a gente estava discutindo, né, a atividade, diferente. que eu virei e falei assim, a gente estava falando sobre, ai, o que que era? Ah, eu sei que no fim eu falei, gente, mas olha aqui, o que nós vivemos hoje foi a prova disso. Se vocês não conseguem, não, é que você já brincou de abrigo subterrâneo? Já, Aí tem um dos itens a menina de 12 anos com QI baixo e tem uma isso. outra que é uma universitária. A universitária. E aí eles levaram a universitária e explicaram para mim que eles levariam para o abrigo subterrâneo a universitária porque a universitária deveria ser inteligente, sábia, nananã. Gente, a hora que eles me explicaram isso, eu virei e falei assim, baseado no que vocês estão falando isso? Porque vocês não conseguiram seguir a regra de fazer individualmente. Por que vocês estão achando que uma universitária é Vocês são inteligente? universitários. É mais fácil essa menina de 12 anos com QI ensinar alguma coisa para essa universitária do que eu. Gente, eles deram risada e ficaram super bravos ao mesmo tempo. Eu falei, gente. Aí, É. professora, a senhora tá levando a ferro e fogo. Eu falei, aqui é o lugar para Vamos lá. vocês testarem as suas Sim, habilidades. sim. Se aqui vocês não conseguem, imagina no Sim, lá na mundo. vida, lá no mundo. É. Cara, eu falei, meu Deus, né? Olha que incompatibilidade, né, no assunto. Não que não tenha aniversário inteligente, não é isso que eu tô falando, né? Tem Claro. muitos, muitos. Sim, Eu sim. me surpreendo Mas o que muitas te vezes. leva a Mas, pensar, né? gente, Só nisso. Sim. bom, enfim, voltando à esperança, de tudo isso que nós falamos aí é muito importante para entender por que que a gente desiste das coisas com muita facilidade, né? E a importância Porque de não desistir. a gente, a esperança é um negócio que que coloca a gente na insistência, né? Na determinação. E as pessoas, como a gente está num mundo que proporciona do descartável, né? Do instantâneo, a gente tem dificuldade de ficar na esperança. Porque para que eu vou insistir numa coisa, sendo que eu posso ter outra, né? Sendo que eu posso começar de novo. E é aí que as pessoas desistem de Muito tudo com muita fácil de tudo. facilidade, né? De Eu conheço relacionamento, de pessoas que entraram, curso, de tudo. que já estão na quinta tentativa de faculdade, Não, isso né? em tudo, né? Terceira, Relacionamento quinta. também. Ninguém nem tem paciência de Não, começar uma relacionamento. relação e entender os processos da relação, inclusive, né? Quando eu falo que eu vou fazer Sendo bodas de casal prata como logo, né? gente. Quando eu falo que eu tenho mais de 20 anos de casada, que daqui a pouco eu vou É, fazer bodas de prata, que não sei o que, as pessoas, às vezes, principalmente os mais jovens, né? os mais jovens, Perguntam né? como, né? Como que você consegue? Porque eu tenho paciência, porque eu tenho tolerância, e ele também, Sim. né? Porque a gente Lógico! O não casal, né? implica Sim. em cada pequena coisa que acontece. A gente cresce com as coisas que acontecem, mas a gente olha as coisas, né? E E não aí a somos gente vai, e perfeitos, né, não Gri? somos perfeitos, nem um E pouquinho. nossos relacionamentos não são Não perfeitos, somos, mas a não, gente ainda exato. tá, né? Mas é a escolha, né? E se É não desse exatamente certo, a isso. gente largaria. A gente não tá sofrendo na Não é relação para sobre ficar isso. É. junto, né? A gente está aprendendo sempre junto, né? E essa paciência do aprender junto é a questão também da esperança que ela traz aqui, né? O quanto a gente tem que agir, né, nessa curiosidade amplificada que a esperança nos traz. Ah, então, né, vou ter mais curiosidade a respeito disso, vou buscar mais sobre isso, para saber como eu me sinto dentro desse processo, né? E cultivando dentro da gente mesmo essa sementinha aí que ele vai falando. O que escrever aqui? Rodrigo, isso me preocupa. Imagine esses alunos em cursos Peraí, de peraí. exatas ou biológicas, onde haverá mais aplicativos que resolvem tudo, Resolvam né? tudo na engenharia. Exatamente, na medicina, o médico não lembrar o que fazer na hora. Pois é.
É que, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa, sabe? Eu tô num curso de medicina e se for um curso de metodologia ativa e a cobrança que é num curso de medicina, talvez um curso de medicina seja diferente, porque ainda é um espaço onde se cobra muito do aluno e ele tem, e eu vejo assim, ó, o aluno ele entra com todas aquelas coisas do ensino médio, né? Do Sim. professor entregar, né? De aula expositiva, né? De estudar horas a fios para decorar. E aí ele entra num curso que ele é ativo na aprendizagem. Então, ele é obrigado, porque era exatamente uma coisa que a gente que eu ia falar agora, que a ignorância é inimiga da esperança. Sim. A grande questão é que as pessoas elas acham que elas sabem tudo, que elas, porque elas têm acesso à informação, elas têm conhecimento de tudo, mas elas não têm. Elas são ignorantes em uma série de coisas. Elas têm Uhum. informações, mas elas não transformam isso em conhecimento porque elas não praticam aquilo que elas têm informações. Elas não conseguem trazer para a vida delas. Aquilo é um, como que eu vou falar? Um caminho. É um encurtar de caminhos. Então, a impressão que eu tenho é que toda a busca de informação é para sair na frente de alguma forma. É para eu ter aquela informação, para eu conseguir burlar alguma coisa, para eu conseguir chegar mais rápido, para eu conseguir não ter que ir para o caminho adequado. E com isso, por isso que muitos vão buscar a resposta e não o caminho da resposta. Por que que o Uhum. nosso professor de matemática não aceita física, matemática, Aham. não Só a aceita que a gente só resposta. coloca o número do resultado? Sim. Ah, ele te dá um problema e aí você entende lá que é o número 4. Aí a resposta é 4. Por que que ele não aceita que você não mostre o caminho? Porque Isso. aquele 4 você pode ter chutado, você pode ter copiado de Por que que ele alguém, pede? Já você, deixa, né, o seu raciocínio aqui para eu seguir. que é o que a Para ver se você inteligência entendeu. artificial, a Não inteligência vai fazer. artificial faz com a gente. É, Né? Se você não souber usar a inteligência artificial, ela vai estar trabalhando para você, ou melhor, você vai estar trabalhando para ela, é. porque ela vai estar dizendo para É ser você que ela é boa inteligente para usar, naquilo né? Sim. e não e na verdade ela não é, É. né? E a gente que tem um conhecimento adequado, assim, melhor, quando a gente usa a inteligência artificial, a gente consegue ver o quanto que ela erra, O quanto ela erra, o quanto que ela, exato. né? O quanto E que ela ali traz saber usar de informação. uma maneira inteligente é exatamente isso. Você saber do que se trata, você vai buscar algo para organizar de repente ali. Mas eu já tive, Rodrigo, uma situação recente de escutar uma médica recém-formada, há tipo 1 ano e meio, 2, que estava com muito sono no SUS e que foi buscar no GPT a resposta para dar uma medicação para um paciente. Aquilo eu fiquei chocada, né? Tem Então, outros assim, lugares tem para ela todos os procurar. lugares, exatamente. E aí, então, acho que quando o Rodrigo traz isso, nessas respostas rápidas, né, em aplicativos e tudo mais, é um cuidado que tem que se ter mesmo. E aí, nós, enquanto profissionais, temos que entender onde a gente está buscando as respostas, né? E entender o Exatamente. processo de tudo isso, porque é, assim, muito importante a gente entender quais são os profissionais que a gente está gerando por aí, sim, e quem somos nós enquanto profissionais nessa era toda que nós estamos, né? E Como poder usar isso também. ela finaliza aqui o capítulo falando que há sempre algo a fazer. Então, para Isso. dizer assim que às vezes a gente pensa que a gente chegou num limite, que não tem mais o que fazer com alguma coisa, né? Até na doença, se você chegar num ponto que a medicina não consegue mais curar, ela traz o cuidado paliativo. Sim, Né? Então, sempre há algo para ser feito, sempre há como melhorar aquilo que você está vivendo. Você pode é. até não ser curado, você pode até não conseguir ser rico, você pode, mas alguma coisa há para Sim. ser feita. Então, desistir, né, do caminho Não é esse. sem Sem ter pensar, né? esperança, né? É, Ela traz exatamente isso. Aí, assim, só para finalizar as estratégias para se libertar da desesperança, antes do nosso último capítulo de hoje,
ela traz as estratégias, né? Não cubra o alho com chocolate. Nossa, muito legal, né? Adorei isso, né? Assim, é tentador confundir esperança com idealismo, porque ela fala muito sobre isso, né, gente? Quando a gente fala de esperança, às vezes a gente confunde essa questão do idealismo. São coisas diferentes, tá? O idealismo pode ser uma forma de negação. A esperança não. É, porque o idealismo tem a Esse é ver o com ponto. perfeição, né? Isso, porque, exato. Então ela trabalha bastante, ela fala um pouco sobre isso, assim, né? De perceber essa linguagem que a gente utiliza diante dos desafios, né? Das dificuldades. Não é cobrir o problema, né? Entender que esse problema existe, essa dor existe. Então o alho é alho, né? Não é chocolate. Não, e fora que o Mas cheiro de alho pode pôr chocolate quando você e quiser, que não o vai alho vai sair. adiantar nada, vai ficar ali, né? Então ela fala, então não cubra o alho com chocolate, que é sobre isso. O outro é preciso coragem para não desanimar, sem sombra de dúvida, né? É, você precisa Há encontrar um progresso e motivo, né, mudança e gente? Também. tudo, 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 tudo. Então, isso é muito importante entender o progresso, né? A mudança que está acontecendo, né? Entender tudo onde você está mergulhado por aí. E a esperança é um investimento em curiosidade, que foi uma das coisas mais legais que eu achei também. Como é importante a gente escolher esse lugar, né? De curioso, de abrir, né, os olhos para o novo, para algo que você ainda não conhece e trabalhar essas questões. E o último Capítulo 2. capítulo, não há perdão sem raiva, a prisão de não perdoar. Pois é. É um capítulo bem reflexivo, né? Porque, tá vendo? Aquilo que eu sempre falo, uma coisa não exclui a outra, né? Não. O fato de você se sentir, de ter mágoas, de ter raiva de tudo que foi vivido, né? Da história, né? Da história, de falar, né? Poxa vida, né? Por que que tinha que ser assim e tal? Isso não significa que você não vai conseguir chegar no processo de deixar isso para lá, Uhum. né? Que o perdão é aquilo que as pessoas falam é fato, né? O perdão tem muito mais a ver com você do que com o outro, né? Quando Isso. você perdoa, você não está anulando a história, você não está, né? Você está colocando a sua vida em andamento. Exatamente. Eu não quero ficar preso a esse ressentimento, né? Eu posso não esquecer o que a pessoa fez. Realmente não vou esquecer o que a pessoa fez, mas Não tem eu não como, é vou história, né? aprisionar. Nesse É a caso história. aqui. Não, em qualquer história, né, Dani? Nesse caso, mais ainda. É, Mas quando ela traz isso, ela fala assim, perdoar não é dar permissão para aquela pessoa continuar te magoando, né? É entender que não, sim, não tem nada a ver existem com isso. mágoas, não tem nada a ver com isso. Existem mágoas, sim, houve maus tratos, houve violência, houve, sei lá, o que seja na história que a gente traz, né? Mas se eu não perdoar, eu vou ficar presa a esse sentimento. É sobre isso, né? Que a prisão de não perdoar é exatamente esse não perdoar. E É. aí, quando ela fala da raiva, eu achei incrível, porque é real, né? Assim, não há perdão sem raiva. Se a gente não extravasa a Tem nossa que sentir, raiva, né? cara, se a gente não extravasa a nossa raiva, se a gente não dá lugar para a raiva, ela nos destrói. E nos É. destrói Que mesmo, ela não fala aqui que a adianta. gente é criado para ser a boa menina, o bom menino, É, né? E que por causa disso a gente acaba que fica contendo a raiva, porque sim, a raiva não é um sentimento aceitável, né? Não é um sentimento bem-vindo pelas pessoas. Então, quando você responde às coisas com raiva, as pessoas te criticam, falam que você não tem controle emocional, né? Que é. você é uma pessoa estressada. Mas a verdade é que é o sentimento É, mais adequado, é a emoção mais adequada para a vivência. sim. E se ela veio, de alguma forma você precisa explorar isso daí. Você não precisa ser agressivo, violento, É né? saber Você não onde você precisa. vai dissolver É. isso, né? E aí é que entra a questão toda do nome desse livro, né? Uhum, Que a liberdade é uma escolha, que ela fala que a vida, a sua vida, depende só de você. sim, Que as outras coisas são circunstanciais. São condições, são circunstâncias, você não pode anular, né? O que está aí no mundo, as condições, né? sim. Mas que como você vai lidar com isso, É, você- as brigas que você vai comprar,
o quanto você vai martelar em uma situação, o quanto de raiva você vai manter dentro de você. Isso sim tá no teu controle, Sim, né? Porque ninguém controla a emoção, mas o quanto ela fica e as consequências dessa sim. emoção, tá, é nossa escolha, né? Se você vai ficar dias, né, remoendo isso, Se é que machucando mais se ainda com aquilo machucando, que mas é fizeram que a com questão você. é assim, né? Ai, Repito, a consciência não é suficiente, né? Ter consciência uhum. não é suficiente. Eu sei que tem pessoas que não sabem fazer isso, que não sabem lidar com essa Lidar situação. com isso. É. Por isso que a terapia é extremamente Sim. importante, né? Eu achei lindo quando ela fala aqui que ela falou para a própria terapeuta dela amarrar ela. Eu lembrei muito de um psicólogo que eu tive há 20 e Muito poucos bom. atrás, quando eu fui para a área da corporal, né, o Reichiana, né? Eu lembro da primeira sessão que eu tive com ele, onde ele fez exatamente isso. Deita, fica ali, segurou minha perna, aquilo foi me dando raiva, e eu extravasei. Ele falou, agora você veio para a sessão. Menina, né? Muito bom. É muito bom mesmo. É realmente muito bom. E eu falo isso muito para os meus pacientes, né? E falo para as crianças, alunos e tudo mais. Eu falo, não é feio você ter raiva. Né? A raiva ela é importante. E a gente sabe que por trás da raiva existe medo ou tristeza. Né? E isso Que tem ela, que vir para fora. Né? E isso que ela tem é que uma vir para forma de se fora. proteger, né? Exatamente. E a hora que você põe isso para fora, outras coisas começam a vir e precisam vir, né? Então, quando você está em terapia, você consegue, de uma maneira mais tranquila, liberar tudo isso, aceitar tudo isso e transformar tudo isso. Por isso que isso de ajuda, Exatamente. né? Senão a gente não consegue. E ela coloca aqui, né, que depois ela vem falar de uma outra situação, né, sobre a questão da água, lá a empresa da água, Sim, que empresa deixou de ela se sentir abastecimento de vulnerável porque água. ela foi roubada, né? Roubaram ela ali, ela se sentiu vulnerável, ficou com vergonha, né? Ela, uma idosa, cair no golpe. E quantos É, golpes hoje existem por aqui, né? E às vezes a gente fica com vergonha de falar do que passou. E ela fala como é importante, na realidade, a gente falar, a gente né? aceitar que é vulnerável, Aceitar que é frágil, ingênuo. vulnerável, frágil, Gente, isso isso. me fez lembrar muito sobre as bets. Me fez lembrar muito sobre jogo de aposta, porque assim, né? O, as bets, elas fizeram um caminho de burlar leis e regras Leis e regras. que a gente tinha há muito tempo, principalmente aqui no Brasil, como o caso de não os jogos de azar não ser Punidos. reconhecidos, né? Não poder ter um cassino, né? Então a gente lidou com isso, lógico que tem, gente. Tem jogo do bicho, tem jogo de aposta por Sempre trás teve. das... Sempre teve, mas era uma coisa assim controlada, né? Você escutava algumas pessoas falarem que estavam viciadas em jogos, que perdiam muito dinheiro em jogos. Hoje não. Sim. E as bets estão sendo divulgadas em rede nacional, em horário de jogos que tem milhões de pessoas assistindo, que tem que em camisetas de jogadores, em banners. Então, virou um comércio. Aí, não sei se você viu que ontem saiu na internet a Virgínia, Aham. que ela Vi, foi responder, ela vi algumas foi coisas. lá Na responder CPI. sobre Na isso CPI e das ela bets. foi com a camisa, com a camiseta que ela vende, com a É. filha dela, né? Ela foi com o copo que ela, quer dizer, até para ir no Até júri para isso ela foi totalmente manipuladora ali, né? é Completamente. manipuladora, porque ela é É, uma muito manipuladora. marqueteira, ela é É, foi. uma das melhores, Foi para isso. Ela foi foi pensando para isso. exatamente tudo Ela é isso. inteligentíssima. E aí você fala, cara, a prova viva, isso aí é repercussão, né? Quer dizer, o que ela queria, ela conseguiu e a gente é trouxa o suficiente para compartilhar isso Alimentou aí, isso, né? para alimentar isso. Mas ali é a prova de como que o nosso sistema é esse,
né? Que é isso que gera like, que é isso que gera compartilhamento, né? Que ela Isso foi está muito inteligente, invasivo. esperta, né? E que a gente cai que nem um patinho porque nós somos vulneráveis. Porque Vulnerável, eu frágil. escutei um economista, né? Ele falando assim que por que que deixaram ela fazer isso? Por que Sim, que num júri? Por que que num lugar onde você poderia dizer não, você não vai entrar com essa camiseta, não, sim, você não vai entrar com esse copo aqui, nós temos água. Por que que permitiram isso? Porque a vulnerabilidade do ser humano, né? exatamente. Essas pessoas, elas conseguem manipular, elas têm um poder de influência que até ali decidir como que ela vai entrar, ela consegue decidir. Então, Loucura. gente, olha, assim, eu não faria o que ela faz, né? Eu não estaria nesse lugar dela aí fazendo isso, mas eu entendo o quanto ela é inteligente, eu entendo por Sim, que que ela tá onde ela tá, né? Por que que ela tem o que ela tem, o dinheiro que ela tem, as conquistas que ela tem, porque naquilo que ela se propõe a fazer, ela é melhor. ela faz. Ela faz. Exato, ela faz. Então, né? E quanto a gente é vulnerável a isso, porque não é uma novidade que vicia, Tem vícios que os aí. jogos Sim, viciam, sim, que não é uma novidade. E as sim. pessoas estão ganhando rios de dinheiro com isso, divulgando isso. Então, Mas sempre, né? Os vícios sempre foi um grande lugar para ganhar dinheiro. drogas, né, que a gente nunca consegue Todos. E a combater, internet agora, mais ainda. né? As pessoas às vezes perguntam por que que ainda tem propaganda de cerveja, bebida e tal, né? Por que que isso ainda não consegue? Gente, o que que move? Qual é a indústria, Exatamente. né, que move? Então, já Exatamente. conseguiram do cigarro, já conseguiram um monte de coisa, mas, Muita coisa né? que move o mundo deles, né? Muito dinheiro, É. muita coisa. É. E Na dor do outro, um no vazio do assunto outro, né? para outra hora, mas falando em distorção cognitiva, falando em como que o comércio move o mundo, o que que é essa história de ser uma mamãe reborn? Ah, Fala pelo amor para de Deus. mim. Tem muita coisa aí também. Vai ficar para uma outra hora, gente, A gente mas pode fazer uma live disso, um bate-papo senhor, bem vamos fazer uma descontraído live disso. sobre isso? Vamos. Porque, Lendo o cara, livro. eu tô quase É, tem comprando um bebê muita coisa. reborn. Tem muita coisa aí, né, Dani? Gente, olha, Muita coisa pra você falar aí tem também. gente que faz, que é uma gracinha, né? Mas tem gente que faz porque Mas tá tem muito, mas doente. você entende? Tem gente, Gente, tem muita coisa aí. famosas, Tem muita coisa aí. famosas, mamãe Sim, reborn. Aí você fala, será que ela está adoecida ou ela quer adoecer? Não sei. tem muita coisa aí. É perguntas para outra hora. Por uma Mas live vamos só fazer uma disso. live sobre isso, sobre Vamos, isso, porque vamos. o que eu tenho recebido de vídeos, de mensagens, de coisas, como é que pode um negócio desse? Eu também tenho falado. Muitas É pessoas estão esse é a falando comigo história das sobre. pessoas que se reconhecem como animais, né? É outra história. Mas é outra. Pois. A gente pode falar Bom, na live sobre as duas. sobre os Therians e É. sobre Mamãe Reborns, Irmãs Reborns, Ai, porque a gente. profissão do futuro é pediatra reborn. Ah, tô sabendo. Ah, inclusive tem também Deve a. ter psicóloga reborn também. Ah, deve ter também. Advogado, Socorro. né? Das bebês. Hã? Tem até advogado agora dos bebês. Faz sim, por favor, quero ver essa live. Vamos rir Ai, muito, né? Por Rodrigo, favor, porque olha, não dá. quando a gente pensa que viu tudo, Não, sempre tem uma coisa para adestrador, acontecer. adestrador para os que se acham animais, advogados que estão pegando causas de pensão Porque para bebê médico de reborn. animais nós já temos, né? Que é Gente, o veterinário. tem, não, mas tem adestrador mesmo também, além do veterinário. Gente, eu me lembro quando eu ficava indignada indignada não, que eu falei, gente, é possível quando falavam que existiam psicólogos para animais, né? E eu falava, ó, né? Muito tempo Depois, atrás. A gente vai estudando, eu entendendo, né? entendi, né? Eu entendi o Sim, que sim, seria isso, que o animal também vive o luto e tal, né? E tem a família do animal e tudo bem. sim. Mas, gente, é um ser vivo, né?
É, então. É um ser vivo, os animais são ser. As pessoas que se acham animais ainda são seres vivos, mas boneca, amiga, Também, boneca. também. Pois é. Ai, meu Deus. Ai, gente. Vamos terminar aqui, gente. Vamos fazer. Antes do próximo livro, porque eu nem comprei o próximo livro. Tá, a gente faz a live na próxima e deixa o próximo livro Deixa depois, o livro então. para A hora daqui que 15 chegar, dias. tá bom, combinado. É, Estratégias para libertar do não perdão, né? Aí ela traz aqui, será que estou pronto para perdoar? E você fazer essas reflexões, né? é, Pensar em pessoas que te porque talvez não prejudicaram, seja o momento, que né? te Eu acho que não dá magoaram. para forçar o Respeitar o perdão. seu tempo, exatamente, Não dá respeitar o para seu forçar o tempo perdão. disso, Você exato, que é o tem que que ele fala aqui. trabalhar o perdão em É, você, mas vai chegar o momento que você vai perdoar. E se você tá ouvindo isso aí e tá entendendo que você não é capaz de perdoar, você dá não um é tempo para você. agora, Tudo bem, respeita o né? seu tempo. Exatamente isso. É respeitar o seu tempo, né? E depois reconhecer e liberar a raiva. E aí a gente sabe que dentro dessa raiva tem a tristeza e tem medos, muitas Grite, vezes, né? Grita, bem. esperneia. Eu falo isso para meus Só alunos, que né? na minha casa a gente tem um Só saco de som. grita, esperneia, Ninguém usa. briga de guerra de travesseiro, né? E Sobe a é, montanha, vai em algum lugar, catarse porque total, não como tem dizia a Fá. catarse. Dá espaço para isso, porque a raiva ela é importante de ser liberada, né? Que ela fala sobre isso. Perdoe-se, né? Se você tiver com dificuldade para libertar alguém que também te magoou e tal, para você se perdoar dessa prisão. Entenda seu Porque eu acho que processo, começa por né? aí até, né? Assim, eu me perdoo, não quero mais carregar isso comigo, né? E aí você vai liberando tudo isso. E a E conclusão aí do a livro, conclusão, né, que é a a dádiva. dádiva. Não podemos acabar com o sofrimento, não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos escolher descobrir a dádiva em nossa vida. Podemos até aprender a valorizar a ferida. Exatamente. Nossa, demais, né? Muito bom esse livro, né, Dani? Muito. Assim, ele é bem fácil de ler e bastante reflexivo, gente, de verdade, assim, né? Escolher o que fazer com o que aconteceu com a gente em todos os momentos da nossa vida é uma escolha, é isso que ela traz no livro, né? Ok, você passou Exatamente. por isso, alguém te fez sentir isso, aquela situação fez você sentir tal coisa, mas o que é que você faz com o que fizeram com você? O que é que você faz com a história do que fizeram com você? Isso é uma escolha única e exclusiva sua, né? E é isso que Exatamente. ela traz durante todo esse Quando ela processo do fala livro. da dádiva, é dessa capacidade de entender, De né? entender isso, exatamente. Que a liberdade é uma escolha. Muito bom. É Linda, isso, aí ela amor. faz os agradecimentos a todas as E pessoas, acabamos. piriri pororó. E Mais um acabamos. livro, amiga. Você ia contar qual era o número dessa live aqui, desse livro? Você descobriu? Você Qual lembrou? você fala? Como assim? A gente, aquele dia, a gente Quantos tinha livros a gente falado leu? quantos livros a gente leu. A gente contou alguns, mas Eu acho que a gente tá no. Esse aqui é o 11º, eu acho. nas próximas eu vou colocar o número do livro. Essa Tá. live fica gravada aqui no Sim, Instagram e a Greta coloca no canal do YouTube dela. isso. Tá tudo no YouTube. Desde o primeiro livro, que é Lá é Live 1. organizadinho, sabe? Que aqui Lá você tem tá que tudo ficar. organizado. Lá tem todos. Live 1, Live 2, de todos os livros que a gente fez. Certo? Olá, Gabriel, tudo bem? Gente, um beijo, um queijo. Obrigada Finalizamos por ter hoje. ficado conosco em mais um livro. Valeu, E gente. então, semana que vem a gente vai fazer a live Vamos fazer o bate-papo do da edição de bate-papo hoje. das mamães reborns e dos Terians, que já tá até antigo, mas dá É. para se falar. Opa. E daqui 15 dias a gente fala o livro aí, Greta, você tem o livro aí? Geração Mostra ansiosa. Não tá aqui Geração comigo, mas Ansiosa, vai ser geração ansiosa o nosso próximo. próximo livro. Um Certo? beijo, um queijo. Beijo, Amiga, gente. até a próxima. Até a próxima, amiga. Agora é Beijo. assim, né, ó. Geração. Tchau, gente. Tchau.